O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, hoje nós rezamos, continuando a nossa oração e o percurso que nós fazemos a cada domingo junto ao Senhor. Nos encontramos junto a Jesus, que nos apresenta mais uma coisa bonita de Deus, da face de Deus, que é a forma como Deus nos trata e nos respeita nos nossos processos, diante de uma realidade bem diversa, que é a realidade do mundo,
que é uma realidade da eficácia que gera violência. Mas como é isso? Nós sempre devemos entender a palavra de Deus que nos é proposta na Santa Missa a partir do caminho que a gente tem feito. É assim que nós vamos mergulhando no mistério do Senhor, caminhando com Jesus, entendendo o que Ele tem para nós e o que Ele revela do Pai. Há 3 domingos atrás, no Evangelho, Jesus insistia em uma coisa que aparece várias vezes na Bíblia inteira, do início ao fim. Há 3 domingos atrás, no Evangelho, o Senhor dizia 3 vezes: não tenhais medo, não tenhais medo, não tenhais medo. Por 3 vezes insistiu, disse isso, não tenhais medo. Daí, no domingo seguinte, nós fizemos uma espécie de pausa para celebrar São Pedro e São Paulo. E no domingo passado, nós escutamos da boca do Senhor a razão de nós não termos medo. Nós escutamos o Senhor louvar o Pai. E o Senhor dizia assim: te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. E no meio dessa conversa bonita de Jesus com o Pai, no domingo passado, Ele diz uma coisa muito interessante que nos ajuda a entender tudo, né? Que esclarece tudo que nós precisamos saber. E é muito simples. Ali no meio daquele louvor, daquela conversa de Jesus com o Pai dele, Ele diz: porque tudo que é do meu Pai é meu. Tudo que é do meu Pai é meu. Minha gente, nós estamos acostumados a olhar para o Senhor Jesus no Evangelho e ter uma imagem muito focada na divindade do Senhor Jesus. E que bom, porque nós precisamos entender o senhorio do Senhor Jesus. Mas outras 2 coisas muito importantes quando nós vamos a Jesus é olhar para a humanidade de Jesus. É muito importante nós entendermos a humanidade de Jesus. Depois, isso. A humanidade de Jesus. E Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, a reconhecer Deus como nosso Pai. Aqui o ponto. Vamos sempre ter atenção a quando nas Sagradas Escrituras Jesus se dirige ao Pai. Jesus se dirige ao Pai dele como a criança. É importante nós termos atenção a isso. Calma, gente, não precisa perder a paz. Vamos ficar na palavra. Jesus se dirige ao Pai dele como uma criança. E não é à toa que no Evangelho passado, Jesus disse: o Senhor revela essas coisas, esconde aos grandes e revela aos pequeninos. E revela primeiro a mim. Ele se coloca primeiro como criança. Por isso Jesus sempre fala, para entrar no reino dos céus tem que ser como criança, né? E daí Jesus trata Deus por pai. Nem papai, nem paizinho, por papaizinho. E quando Jesus no Evangelho do domingo passado disse: por isso tudo que é do Pai é meu, ele se mostra como criança. É para a criança que tudo é do Pai. Não é assim? Para a criança tudo é do pai dela. Vocês não viram menino pequeno conversar, não? Todos os carros da rua são do papai dela. Passa na rua, a casa mais bonita é do papai e da mamãe dela. Se vai lá na fazenda visitar os parentes, os amigos, vai lá na roça, passa perto do curral, vê aquele monte de vaca, fala: tudo do meu pai. E Jesus fez a mesma coisa. Tudo é do meu papai. No Evangelho do domingo passado, tudo é do meu papai, tudo que é do pai é meu. Só que Jesus tem uma vantagem em relação a todas as crianças diante do pai dele, porque de fato tudo é do pai dele mesmo. Nós precisamos, e é aqui que o Senhor nos ensina a dar a resposta para aquele outro domingo: não tenhais medo, não tenhais medo. Por quê?
o Senhor nos ensina a reconhecer em Deus o nosso Pai e a nos colocarmos como crianças no colo do Pai. Por isso não há razão para ter medo. No colo do Pai não há razão para ter medo. Tanto é que até hoje tem marmanjo que levanta de noite para ir para a cama do pai e da mãe, não é? Só tem que tomar cuidado, porque senão faz 40 anos de idade e está lá dormindo com o pai e com a mãe. Mas a criança está com medo, vai para junto do pai. Por isso, há 3 domingos atrás o Senhor disse, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. E no domingo passado disse, por que não ter medo? Nós temos um Pai. Tudo que é do meu Pai é meu. Nós que somos batizados, que caminhamos com o Senhor Jesus e que aprendemos com o Senhor Jesus a chamar Deus de Pai, não precisamos ter medo. Porque diante das dificuldades da vida, nós podemos nos colocar no colo desse Pai. Olha a beleza da humanidade de Jesus e da relação tão próxima de Jesus com o papai dele. É o Pai dele. E é isso que ele nos ensina. Daí nós chegamos na Santa Missa de hoje. Uma coisa interessante. Na primeira leitura do domingo passado, do profeta Zacarias, dizia que o rei de Israel, o Jesus, o Messias, vinha vinha a Jerusalém tomar posse montado num jumento, porque ele era humilde. E o evangelho de domingo passado terminava com Jesus dizendo, vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Daí nós chegamos na missa de hoje, na palavra de Deus que nós escutamos hoje, em que o Senhor, mesmo que não diga pronta e diretamente, nos chama a atenção para a realidade agressiva que nós vivemos hoje, muito violenta. E por quê? Nós vivemos num mundo de relações fortes de trabalho, relações comerciais e do aceleramento das comunicações, das tecnologias e tudo mais. Frequentemente nas nossas relações, nós exigimos aptidão perfeita, cumprimento dos prazos, nós exigimos uns dos outros perfeição. Nas nossas relações lá em casa, eu tenho a ideia de como tem que ser a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, e eles têm que ser assim, se comportar assim, desse modo, e eu fico ansioso, bravo, e às vezes até irritado, e daí gera violência, por esperar que aqueles com os quais eu convivo respondam pronta e perfeitamente às minhas demandas. Nós vivemos muito isso. Tanto é que nós não consideramos, não temos paciência para lidar com os erros e as limitações dos outros. Nós não temos. Alguém erra e prontamente a gente perde a paciência, às vezes quer colocar para fora, porque atrapalhou alguma coisa que deveria acontecer do jeito que eu esperei. Não é assim? E muitas vezes na Santa Missa mesmo. Porque não pode haver erro. Não pode. O coroinha não pode tropeçar no presbitério. Não pode acontecer alguma coisa ou outra. Tem que ser perfeito. A minha missa tem que ser perfeita. Mas ora, quem disse que a perfeição que o Senhor tem para nós e espera de nós é aquela que nós pensamos e calculamos e que nos torna agressivos diante do erro, seja o nosso ou seja do outro? Por que o padre fala disso tudo? Mas padre, o senhor nem chegou a falar das leituras. Aqui nós nos encontramos diante da primeira leitura do profeta Isaías. O profeta Isaías diz o seguinte: assim como a chuva e a neve não caem e não descem à terra, sem antes ter feito germinar os frutos, ter feito germinar a semente e produzir frutos, assim é a minha palavra. Ela não volta a mim sem ter produzido os frutos que eu quis.
os frutos que eu quis e como quis. Prestem atenção, isso não é tão difícil para nós aqui no Canedo. Embora a gente more na região metropolitana, aqui é uma realidade ainda muito rural. Nós vivemos muito disso aqui. E olha como o Senhor, através do profeta, o Senhor que é Pai, que é aquele papai de Jesus que Ele nos apresenta e nos chama a relacionar com Ele como Pai, apresenta a vida, é a realidade da vida, da chuva que cai, que faz a semente germinar, vida, que faz a planta crescer, vida, que gera fruto, vida. O Senhor apresenta uma realidade da vida e o processo, aqui o ponto. A água cai na terra, fecunda a terra, germina a semente, cresce a planta, dá o fruto e só depois a água ela pode voltar para repetir o ciclo da vida, não é? Nós estamos falando de vida. O Senhor nos diz com isso, diante do caminho que nós temos feito, o Senhor nos indica a vida nos seus processos. E Ele que é Pai, sabe muito bem disso e respeita os nossos processos, o nosso caminho, porque é Pai. Porque é aquele papai com o qual Jesus estava falando domingo passado. O Senhor respeita e tem paciência, inclusive com os nossos erros. Uma prova muito grande disso, minha gente, maravilhosa, é o sacramento da penitência. Deus é tão Pai, tão compreensivo com os nossos processos, e inclusive com o nosso erro, que nos dá o sacramento da penitência como grande prova do seu amor e do seu cuidado de Pai, porque sabe que dentro dos nossos processos, nós temos os erros. Os erros fazem parte do processo de aprendizagem. E Deus, que é bom Pai, aquele papai que Jesus nos apresenta, nos dá como maior prova disso o sacramento da penitência, porque sendo Pai, o Senhor entende que existe aí pelo meio do caminho as dificuldades e os erros. O Senhor faz conosco assim como nós fazemos com os nossos filhos. A gente diz, menino, não sobe aí porque você vai cair. Não sobe aí porque vai cair, estou falando. Sobe aí não, que vai cair, eu estou falando. Por fim, vocês fazem mais ou menos assim. A queda não vai ser tão alta, não vai morrer. Então, deixar cair para aprender que não deve subir. Ou vocês não fazem assim? Sim. Menino, sobe porque vai cair. Não sobe porque vai cair. Por fim, a gente entende, o pai e a mãe entendem. Não vai morrer? Então eu vou deixar cair para que ele entenda, para que ela entenda que ali não está certo o que está fazendo. O pai e a mãe compreendem o erro e a dificuldade dentro do processo de amadurecimento do filho. Não é assim? E só que o bom pai e boa mãe não é carrasco, não é? Diz assim, eu vou deixar cair, mas eu vou ficar aqui de olho, porque assim que cair eu pego. Não é assim? Assim que cair, eu pego. Aí abre o berreiro, o papai e a mamãe vai lá e acode. Deus faz assim conosco. Deus faz assim. Nos acorde, porque respeita os nossos processos. Nós vivemos num mundo que geme de agonia, como diz São Paulo na segunda leitura, que foi sujeito às próprias vaidades e que por conta das próprias vaidades se tornou agressivo, porque as relações deixaram de ser relações humanas com Deus, nosso papai, e deixaram de ser relações humanas entre nós, para que as nossas relações subissem ao nível da competência profissional, ao nível das relações comerciais, em que nós esperamos alguma coisa dos outros, como que um produto, e ele tem que vir no tempo
que nós esperamos, determinamos, com a máxima perfeição. E esquecemos que nós estamos lidando com Deus que antes nos respeita na nossa humanidade e com pessoas que são gente como nós. Nós frequentemente perdemos a paciência uns com os outros porque a gente manda mensagem no WhatsApp e o outro não responde na hora que a gente quer, prontamente. Não apresenta o resultado que a gente precisa na hora que quer. E às vezes fica furioso e esquece de que não está falando, não é com o funcionário, com o chefe, está falando é com o esposo, com a esposa e com os filhos. E não considera os imprevistos e os erros no meio do caminho. O Senhor respeita os nossos processos. Por que desumanizar as nossas relações e desrespeitar o nosso processo e o processo dos outros, nos desumanizando? São Paulo diz muito bem quando fala na segunda leitura: a criação está esperando que se manifestem os filhos de Deus. Está em agonia. E quem somos nós, os filhos de Deus? Nós somos aqueles que não nos deixamos perder diante desse mundo e perder a nossa humanidade. Nós somos aqueles que somos gente e que agindo como gente uns com os outros manifestamos o rosto do nosso Pai. E precisou que Deus se fizesse gente como a gente para nos ensinar a natureza das nossas relações, do nosso modo de ser e de viver. O Senhor nos ajude a nos relacionarmos assim, como gente. Que as nossas relações sejam humanas, autênticas, e elas brotem da nossa relação com Deus, nosso Papai, a fim de que a gente não se torne agressivo uns com os outros por esperar uma imediatez midiática das coisas, uma perfeição comercial dos outros. A terra boa que o Senhor fala no Evangelho não é a terra que está pronta necessariamente. Todos nós somos em algum momento o caminho no qual o Senhor joga a semente. Em algum momento nós somos o terreno pedregoso ou o terreno cheio de espinhos. É curioso que a terra boa aparece no final. É o Senhor que trabalha toda a terra para que toda a terra e a terra do nosso coração chegue a essa terra boa. Que o Senhor trabalhe a terra do nosso coração, lavre essa terra, remexa essa terra para oxigenar, nos faça passar da realidade dura e agressiva de uma terra espinhosa, de uma terra sem profundidade, cascalhosa, para uma terra boa, para que a gente seja gente boa, capaz de acolher a semente da palavra do Senhor, que nos faz gente como Ele foi e como sonhou para nós. Nós só seremos capazes disso se nos colocarmos diante de Deus, nosso Pai, como Jesus se colocava. E assim nós teremos até mais paciência para viver essa vida. A perfeição que o Senhor tem para nós e que Ele quer nos oferecer, não é a perfeição que nós estamos acostumados a valorizar e a cobrar uns dos outros. O Senhor nos ajude a ser terra boa, nos ajude a sermos mais humanos, que o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, nos ajude a ser gente, terra boa que acolhe a palavra de Deus, nos ensine a olhar para Deus nosso Pai como Ele olhava, e nos relacionando com o nosso Pai, com o Pai de Jesus, cada um de nós se humanize cada vez mais, humanize as próprias relações, acolha a semente da palavra do Senhor, porque se torna terra boa. O Senhor nos ajude.